Vamos ler o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo trechos curtos para que seja amadurecido esse conhecimento. Um fator muito importante a ser considerado é a questão que o ser humano faz pelo demônio, motivo pelo qual ele odeia qualquer pessoa, exorcista ou não, que se opõe à sua escolha demoníaca. É por essa causa que existe o perigo nos indivíduos que desejam ajudar de receberem ataques de objetos caseiros e até calúnias na vida social, promovidos pelos endemoniados. Dr. Kepp, sofro contínuos ataques em meu trabalho. Quem ataca o Senhor? Meus colegas de trabalho que ouvem calúnias de um parente doente. O leitor poderá observar uma pessoa intrigante, geralmente é dominada por maus espíritos. Vamos dizer que a conduta de intriga caracteriza a principal arma dos malignos para criar todas as confusões em qualquer ambiente. Então, vamos ficar atentos a esse conhecimento para saber, assim, que há muitas interferências intrigantes que atrapalham a vida da pessoa. Agora, concentre-se e medite. Boa tarde a todos. Somos a Casa de Lakshmi e hoje vamos estar lendo, dando continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, que é Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo devagar, lendo cada parágrafo. Estamos no capítulo 2, A2, página 9. Esse conceito moderno que diz onde pode haver demônios ou onde se trata de uma simples doença é totalmente errôneo, pois todo ser humano carrega os mais variados sintomas físicos e também espirituais. Por exemplo, fedores, telepatias, pela pele inteiramente lisa, deformação do rosto ou no próprio físico, levitação, movimento dos móveis e portas, dilaceração dos tecidos, ruídos, percepção de vozes, chamadas, visões. Posso dizer que todos nós temos alguns poderes de caráter fisiológico e psicológico, ou melhor, orgânicos e espirituais, bons e demoníacos. Essa ideia, geralmente de parapsicólogos e cientistas, que as extensões, demônios que determinem indicar se um fenômeno é só fisiológico ou demoníaco, é falsa. Eles existem conjuntamente. Então vamos ouvir esse trecho e vamos nos aprofundar nele. Saber que todos os fenômenos acontecem pelas duas influências, física e espiritual. Vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo, que é um livro bem interessante de ser lido.
precisamos nos aplicar e estudar cada vez mais. Neuroses e psicoses também são manifestações demoníacas. Uma fatídica ideia que tem sido cometida é a crença de cientistas a e paz, religiosos a que saúde, alguma manifestação a alegria estranha no ser humano venham pode para ser todos totalmente nós, orgânica, uma vez para ou nos outra iluminar, é demoníaca. para nos proteger. Segundo a observação O de sol Malak está Martin, nascendo que em seu e o livro Reféns do Gayatri Diabo, na Mantra página toca 19, traz Om o Bhurva Henri Swaha Maslow, Tat Savitur Varenyah de 2.000 Bargo consultas Devasya com 4 Dimahi casos de Diyoyona possessão Prashodaya demoníaca e Om 3 Bhurva casos Swaha Dostoiévski, Tat a Savitur possessão Varenyah causou extremamente Bargo Devasya muitos Dimahi casos abundam na Diyoyona história dos escritórios. Prashodaya Om Bhurva Swaha Tat Savitur Varenyah Bargo Devasya Dimahi Diyoyona Prashodaya Dizer que Om cientistas Bhurva e até Swaha religiosos hoje em Tat dia Savitur procuram trazer Varenyah um pensamento Bargo que se Devasya trata Dimahi simplesmente de Diyoyona acontecimentos Prashodaya tratáveis por Om meios Bhurva Swaha medicinais, trazendo Tat grande Savitur ajuda aos Varenyah espíritos malignos Bargo para Devasya agirem com Dimahi imensa liberdade Diyoyona em seus Prashodaya afazeres Om escuros. Bhurva Swaha Tat Savitur Varenyah Bargo Devasya Dimahi Diyoyona Estudar Prashodaya bastante, Om Bhurva Swaha Tat Savitur Varenyah Bargo Devasya Dimahi Diyoyona Prashodaya Om Bhurva Swaha Tat Savitur Varenyah procure se aprofundar Bargo com Devasya meditar e Dimahi pedir o auxílio dos espíritos protetores. Namastê. Vamos Om continuar a leitura Bhurva do livro Swaha do Dr. Norberto Tat Kepp, Savitur que é bem interessante, Varenyah psicoterapia e Bargo exorcismo. Devasya Dimahi Diyoyona Prashodaya Om Bhurva Swaha Tat Savitur Nós estamos na Varenyah página Om 7. Bhurva Swaha O ser Tat humano é que Savitur escolhe seus Varenyah demônios. Bargo A Devasya ideia de Dimahi intimação do mal é Diyoyona bastante Prashodaya confortável, Om mas o que Bhurva realmente Swaha acontece é o ser humano Tat escolher seus Savitur demônios. Varenyah Vamos dizer que Bargo ele chama Devasya ao Dimahi escolher o tipo de mal para Diyoyona viver. Pode-se Prashodaya dizer que ser demoníaco algum pode conviver com uma pessoa se não for solicitado. É por esse motivo que o exorcizado geralmente ataca o exorcista, principalmente usando as próprias energias para ferir, machucar e até eliminar quem ousa separá-lo de seu companheiro. Pessoa alguma irá para o inferno ou terá uma existência infernal que não seja por sua escolha. O que acontece é que a aceitação do mal ocasiona cegueira em seu entendimento, pois a maldade é nociva, fechando a percepção. Não é raro notar que esse processo leva os seus possuidores à catarata, e até mesmo a consequências físicas, principalmente na visão. Um fato fundamental que os exorcistas não perceberam muito bem é que eles próprios estão sob a ordem dos demônios, em qualquer trabalho que façam. Como podem pensar que estão em plenas condições de contrariar o indivíduo possuído e seus diabos, se eles estão quase na mesma situação? É por esse motivo que os espíritos lembram os exorcistas de seus pecados, desmontando os argumentos e a posição em que se colocam como se estivessem impunes de qualquer consequência que praticaram. A ideia de muitos exorcistas que em cada processo de expulsão existe subtração da sua energia, pagando alto preço, conforme consta no livro de Malak Martin, Reféns do Diabo, página 429, e sequentes. Michel Strong, conclusão, pode ser explicada através da atitude do religioso, que não estava preparado para ver que grande parte do que fez era mais de acordo com o maligno do que jamais pensara, mesmo que tais acontecimentos estivessem mais de acordo com a vida social.
do que com a vontade demoníaca. Basta ver as guerras e leis sociais injustas, juros e especulações. No seu trabalho de exorcista, ele acaba por perceber que não estava totalmente distante do exorcizado. Daí o susto ao notar que também está muito mais próximo do demônio do que jamais pensara. Neste caso, vamos dizer que nesse processo ele está principalmente exorcizando a si mesmo, e se não o fizer, não irá aguentar suas consequências. Quando Malak Martin foi visitar o padre Michael Strong, Refez o Diabo, páginas 429 e sequentes, notou que ele estava com visão dupla, o que significa estar vendo dois aspectos de seu trabalho como exorcista, mostrando que estava inteiramente participando da tentativa de expulsão do demônio em ambos. E o fato de não querer perceber isso o levava ao desastre espiritual e físico. Posso afirmar que toda pessoa que não admite que os demônios existam, ou principalmente que não é influenciada por eles, é a causa de ser inteiramente controlada demoniacamente. Daí o grande perigo dos exorcistas e o cuidado que muitos religiosos têm de entrar nesse setor, pois ao começar com o processo de conscientização, não poderá fazer parada, porque ao serem descobertos, os demônios sentem que começam a perder seus escravos, que de qualquer modo ainda conservam energia escalar, divina, que os alimentava e abrandava a angústia que iniciavam a perder. Vamos dizer que, por mais que rejeitem a energia divina, não podem viver inteiramente sem ela, a não ser sofrendo terrivelmente. Então, vamos prestar muita atenção, ouvir várias vezes esse texto e seguir estudando e se conscientizando que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo deve estar entre nós. Amém. Boa tarde a todos. Hoje vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos lendo assim trechos bem pequenos para que possamos absorver os estudos de uma forma bem profunda. Precisamos realizar nossos estudos de uma forma tranquila e serena. Concentre-se. O que acontece realmente com os indivíduos possessos é sempre a ausência de sentimento bom, o pensamento racional, dando força total aos elementos instintivos, com todos os seus efeitos patológicos, ódio extremo, forte inveja e principalmente arrogância com teomania, que redunda em avareza, desejo violento de prazer, fome descontrolada e torpor inveterado e eterno. Posso afirmar que nas psicoses existe mais possessão diabólica do que doença orgânica, que muitos pesquisadores tentam ver em bactérias nos cérebros desses doentes, mesmo que por força de suas condutas tenham deformado sua massa cinzenta. Depois que o ser humano aceitou o delírio de Lúcifer e seus asseclas, pensando que poderia ser o que não é, e principalmente subir acima das estrelas para se tornar um deusinho, caiu de sua condição humana para se tornar um animalzinho, a mais com existência quase que somente instintiva. É por esse motivo que os artistas pintam os diabos como se fossem animais. De qualquer modo, o que notamos na estrutura social é todo o conjunto de leis e imposição dos poderosos
para enjaular, brecar e obrigar os seus habitantes a viver animalisticamente, obedecendo a padrões orgânicos. Estou trazendo neste livro o assunto fundamental sobre a humanidade que até agora não está sendo entendido, com toda a possibilidade de compreender suas falhas e atingir o tão sonhado reino divino para a nossa civilização. Estou tentando mostrar que o motivo principal que nos impede de chegar lá é o entrave que Lúcifer colocou entre nós e Deus. Portanto, se não houver essa conscientização e principalmente sua correção, não sairemos dessa agonia vampiresca dos espíritos malignos. É importante o exorcista perceber que o indivíduo possesso só é exorcizado se aceitar eliminar os seus demônios. É exatamente o processo de conscientização. É exatamente o mesmo processo do psicótico, que a melhora vem ao admitir sua insanidade. Aliás, em qualquer tipo de patologia, sucede o mesmo, o que nos esclarece em grande parte a etiologia das doenças, quer dizer, a origem das doenças. Vamos dizer que colocar as desavenças de nossa existência só nos demônios é um processo de fuga da consciência das próprias mazelas. O mesmo acontece se colocar os males apenas na vida física. Então, são os dois lados que temos que observar. Tanto a ideia de que uma pessoa doente só tenha problemas médicos ou pelo